Fala, galerinha da Bio! Sabe por que é tão difícil, gente, quando a gente lasca aqui a orelha, ó, nessa cartilagem, recuperar essa lesão? Ou então quando um atleta tem uma lesão na cartilagem do joelho, é tão difícil ele recuperar essa lesão? Sabe por quê? Não sabe não? Então vem com o Barninho. Pois é, galerinha, a nossa aula de hoje é sobre o tecido cartilaginoso, que é um tecido conjuntivo especializado em formar moldes estruturais para o corpo. Além do que, ele serve para amortecer as nossas articulações. Amortece o impacto, o atrito de um osso no outro osso. Beleza, gente? Agora, galerinha, uma coisa importante sobre as cartilagens. Elas são o único tecido conjuntivo que não tem vasos sanguíneos. É o único tecido conjuntivo avascularizado. Quer dizer, Barninho, que não chega sangue na cartilagem? Não, pessoal. E é por isso a dificuldade em regenerar. Porque se não chega sangue... Então quer dizer que não chega sangue na cartilagem, Barninho? Não, gente. É por isso a dificuldade em se regenerar. Não chega oxigênio diretamente, não chegam nutrientes diretamente. Se tiver uma infecção na cartilagem, não chegam células de defesa para poder combater essa infecção. Então é um tecido, a gente, que tende a ter infecção persistente e tem muita dificuldade de regeneração. Não esquece isso. Isso cai bastante em provas. Mas, Barninho, então como é que a cartilagem se alimenta? Gente, ela se alimenta indiretamente. Porque cobrindo a cartilagem, nós temos um tecido chamado de pericôndrio. O pericôndrio é um tecido conjuntivo que, nesse caso, é vascularizado. Então, a cartilagem não se nutre diretamente, se nutre indiretamente pelo tecido conjuntivo que reveste ela, chamado de pericôndrio, que é vascularizado. Beleza, gente? Pessoal, o que eu fiz aqui para você entender a cartilagem? Isso aqui, gente, é um corte histológico visto ao microscópio de uma cartilagem. Observe que eu tenho aqui a superfície da cartilagem, a outra superfície da cartilagem e aqui é a região central da cartilagem. Bom, na região superficial da cartilagem, nós encontramos os condroblastos. Na região central da cartilagem, nós encontramos os condrócitos. E preenchendo todos os espaços na cartilagem, nós temos a matriz cartilaginosa. São esses os três componentes de uma cartilagem. Vamos começar pelos condroblastos. Olha o nome, ó, gente. Blasto quer dizer que é uma célula jovem e ativa. Condro quer dizer que é uma célula jovem e ativa da cartilagem, porque condro quer dizer cartilagem. Então, nesse caso, as células periféricas que ficam mais próximas do pericôndrio, que é um tecido conjuntivo que é vascularizado, elas têm mais acesso ao oxigênio e aos nutrientes. E por isso, gente, são células que apresentam uma maior atividade. São células jovens, têm capacidade mitótica. Então, a cartilagem cresce pouco, é bem verdade. Cresce lentamente, mas se ela crescer e desenvolver, é pela extremidade, ou seja, pela periferia, pela superfície dela. A região central, não. A região central já está mergulhada na matriz, meio que afastada da zona de alimentação. Então, é rica em células maduras, células em fim de carreira, são os condrócitos. Lembra? Cito quer dizer célula. Condro quer dizer cartilagem. Então, o condrócito é um condroblasto que já está maduro, portanto, mais inativo, uma menor atividade. É uma célula que fica na região central, enquanto que o condroblasto é uma célula periférica mais ativa. Entendeu, gente? Então, quem é a célula jovem que funciona? Condroblasto. Quem é a célula madura que está em fim de carreira? Condrócito. Valeu, gente? Outra coisa, o condroblasto, à medida que vai se multiplicando, que vai funcionando, ele vai produzindo e secretando a matriz cartilaginosa, que é essa matriz roxa que eu desenhei aqui, gente. Essa matriz roxa,
é um gel proteico. É uma massa gelatinosa rica em proteínas do tipo colágeno. Então é um gel rico em colágeno. Olha, tem outras moléculas também, ácido hialurônico. Apresenta basicamente aquela composição do que a gente chama de substância fundamental amorfa, que é aquela substância gelatinosa proteica que forma os tecidos conjuntivos. Só que aqui a densidade de colágeno é maior do que o normal em relação aos tecidos conjuntivos. E outra, apresenta um tipo especial de proteína chamada condrina, que é um tipo de mucopolissacarídeo com aspecto de borracha. Então, gente, se perguntar na prova por que a cartilagem tem esse aspecto emborrachado e dá resistência ao atrito nas articulações, você vai dizer que é por causa da condrina, que são glicoproteínas, formam um mucopolissacarídeo, beleza? Valeu, galerinha. Não esquece isso, hein? Isso é muito importante. Então, resumindo. Célula jovem, periférica, condroblasto. Célula madura, central, condrócito. Os condrócitos ficam cercados pela matriz, em lacunas. O metabolismo é lento, é anaeróbio. Se o vestibular quiser um exemplo de célula com metabolismo anaeróbio, ou seja, sem oxigênio, que basicamente faz glicólise, aí você coloca lá, ó, condrócito. Lembre que as hemácias também, porque as hemácias perdem as mitocôndrias e o núcleo. Outro exemplo. Valeu, galerinha? Então não esquece aí, hein? Bora, meu povo, chegou a hora daquele print faceiro, hein? Vamos ver agora, gente, olha, os tipos de cartilagem. E nós temos 3 tipos de cartilagem. A cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa, também chamada de fibrocartilagem. Vamos começar pela cartilagem hialina, que é a mais comum das cartilagens, tem uma matriz homogênea e tem pouco colágeno em relação à cartilagem fibrosa, beleza? Não quer dizer que ela tenha pouco colágeno, tem pouco colágeno em relação à fibrosa. Bom, essa cartilagem hialina, ela forma moldes, por exemplo, gente, ó, no nosso esqueleto axial. O que é isso, Barney? Esqueleto axial. É o esqueleto que sustenta o corpo da gente. Na barriga da nossa mãe, lá quando a gente era um embrião, um feto desenvolvendo, em desenvolvimento, o nosso esqueleto era cartilaginoso, assim como é o esqueleto de alguns peixes, os peixes cartilaginosos, como o tubarão e raia. Só que o nosso esqueleto cartilaginoso foi substituído, olha o que eu falei, Substituído. por tecido ósseo. Cuidado, ele não se transformou em osso, foi substituído por ossos. Então quer dizer, Barney, que os nossos ossos substituíram um molde de cartilagem? É a cartilagem hialina que formava o esqueleto dos fetos. Beleza, gente? Essa substituição do tecido cartilaginoso por tecido ósseo através de um molde de cartilagem a gente chama de ossificação endocondral. Valeu? Agora, o nosso crânio, gente, ele também tem lá membranas cartilaginosas que servem como molde para a formação de uma placa óssea chamada caixa craniana. Então, quando ocorre a formação de tecido ósseo entre membranas cartilaginosas, essa ossificação, no caso do nosso crânio, é chamada de intramembranosa. Valeu? Mas não esquece que o esqueleto embrionário, quer dizer, o esqueleto fetal, ele é um esqueleto originalmente de cartilagem hialina. Outro exemplo muito legal é o da via respiratória. Na nossa traqueia existem anéis de cartilagem hialina que servem para manter a traqueia e os brônquios sempre abertos, para que o ar possa fluir entrando na inspiração ou saindo na expiração. Esses anéis cartilaginosos são feitos de cartilagem hialina. E o último exemplo bastante interessante é o da cartilagem das articulações. Por exemplo, aqui a cartilagem do joelho, que é feita por cartilagem hialina, que serve para evitar o atrito da cabeça do osso com a cabeça do outro osso. Se houvesse esse atrito, a pessoa não iria suportar de tanta dor, gente. É o que acontece quando a pessoa tem artrite
que essa articulação começa a inflamar e quando ela persiste, começa a desenvolver artrose, que leva à imobilidade articular. A artrose é o desgaste da cartilagem que evita esse atrito. Beleza, galerinha? Lembre, gente, que além da cartilagem que protege contra o atrito, existe um líquido secretado pelas membranas da cartilagem, que é o líquido sinovial, que é um líquido que vai lubrificar essa cartilagem para evitar o atrito, beleza? Não esquece isso. Bom, a cartilagem elástica, o nome já diz, é mais flexível, ela dobra e depois desdobra, então ela deforma e recupera a forma, porque ela é rica em fibras elásticas. São fibras elásticas do tipo elastina, que vai sofrer deformação e depois conformação. Bom, a cartilagem elástica, ela é encontrada aqui, ó, nessa região da orelha, né, na parte externa aqui da orelha, no pavilhão auditivo. Você vê aqui, ó, dobro, ela volta, eu dobro, ela volta, eu dobro, ela volta. Já o lóbulo, ele é mais tecido adiposo. A cartilagem é mais essa região aqui, ó, dessa curvatura da orelha. Bom, além da orelha, nós temos a epiglote, que é uma tampinha cartilaginosa que cobre a glote. Se essa cartilagem desce e tampa a glote, é porque você está comendo. E aí você deglutiu. A comida, então, passa, não entra na traqueia e vai direto para o esôfago, para cair no estômago. Quando você está respirando, essa tampinha fica aberta, para que você possa fazer a inspiração e a expiração. Dessa forma, o ar passa da faringe pela glote até a laringe e vai para a traqueia, para dentro dos pulmões. E vice-versa, beleza? Bom, ó, epiglote, cartilagem elástica. A última cartilagem é a fibrosa ou fibrocartilagem. É a mais resistente de todas. É a mais rica em colágeno. E é por isso que ela é chamada de cartilagem fibrosa, porque ela tem mais resistência ao atrito. Ela fica onde, Barninho? Entre as vértebras, formando esse disco de cartilagem chamado de disco intervertebral. Gente, impede que as vértebras, que são ossos, fiquem atritando umas nas outras. Esse disco, então, serve como um amortecedor da nossa coluna vertebral. Se esse disco sofre um desgaste e a sua matriz acaba extravasando aqui, ó, e empurrando os nervos que partem da medula espinhal, se essa cartilagem sofre essa projeção, a gente chama isso aqui de hérnia. Se essa hérnia ela empurra, comprime esses nervos, aí causa uma dor tão severa que a pessoa pode perder a capacidade de locomoção, pode perder o movimento dos membros inferiores. O nome disso é hérnia de disco. Hérnia de disco é um desgaste na cartilagem que fica entre as vértebras, cartilagem fibrosa. De todas as três cartilagens, a única que não tem o pericôndrio é a cartilagem fibrosa. Daí uma dificuldade maior, inclusive, de se regenerar. Beleza, gente? Então, se tiver um desgaste nos discos das vértebras, aí tem que fazer uma cirurgia para colocar uma prótese no local, ao invés de esperar ou ter um tratamento para poder regenerar. Ela não vai regenerar. Ela pode se alimentar, Barninho? Eventualmente, algum nutriente chega ali pelo próprio líquido sinovial. Valeu? Mas é uma cartilagem que não tem pericôndrio. Então, bota aqui, ó, gente, sem pericôndrio. Sem pericôndrio. Vamos lá, galerinha. Tá na hora de tirar aquele print. Pois é, galerinha. Chegamos ao fim. Essa aula é bem curtinha e cai pouco nas provas de vestibular e inclusive do Enem. Então, mesmo assim, ó, é bom você dar uma revisadinha, anota tudo direitinho, valeu? E até a próxima, galerinha. Um beijo! Não esquece de deixar seu like, hein, gente? Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com a galera.